Os seus destinos podiam ser brilhantes. Tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia. Deixe às senhoras as suas crenças de meninice, concluiu. Se elas têm fé na tal mulher do castelo e acham que é um veículo de verdade, não se desminta por hora. Diga-lhes que eu estou de acordo com o oráculo. Teste David cum Sibila. Digo. Escreva a frase. Teste David cum Sibila. Eu vou fazer uma exploração desta frase assim que a gente terminar de ler o capítulo, mas por enquanto é testemunham Davi, o rei Davi, né? E a Sibila. Sibila é um oráculo pagão. Então, basicamente, ele está falando tanto os grandes profetas, né, e reis, como foi o caso de Davi, quanto a Sibila, né, uma profetisa pagã, testificam a mesma coisa. É claro que ele tirou isso daqui de um outro contexto, né? Isso daqui é um canto medieval. Mas terminemos o capítulo 1. Plácido foi a secretária, escreveu o verso e deu-lhe o papel. Mas já então Santos advertia que mostrá-lo à mulher era confessar a consulta espírita e naturalmente o perjúrio. Referiu-se ao amigo os escrúpulos de natividade e pediu que calassem tudo. Estando com ela, não lhe diga o que se passou entre nós. Saiu logo depois arrependido da indiscrição, mas deslumbrado da revelação. Ia cheio de números da escritura de Pedro e Paulo, de Esaú e Jacó. O ar da rua não espanou a poeira do mistério. Ao contrário, o céu azul, a praia sossegada, os montes verdes, como que o cercavam e cobriam de um véu mais transparente e infinito. A rixa dos meninos, fato raro, único, era uma distinção divina. Contrariamente à esposa, que cuidava somente da grandeza futura dos filhos, Santos pensava no conflito passado. Entrou em casa, correu aos pequenos e acarinhou-os com tão estranha expressão que a mãe desconfiou alguma coisa e quis saber o que era. Não é nada, respondeu ele rindo. É alguma coisa. Anda, acaba. Que há de ser? Seja o que for, Agostinho, acaba. Santos pediu-lhe que se não zangasse e contou tudo. A sorte, a rixa, a escritura, os apóstolos, o símbolo, tudo tão espalhadamente que ela mal pôde entender. Mas entendeu ao final e replicou com os dentes cerrados. Ah, você! Perdoa, amiguinha. Estava tão ansioso de saber a verdade. E nota que eu creio na cabocla. E o doutor também. Ele até me escreveu isso em latim. Concluiu tirando e lendo o papelito. Teste David cum Sibila. Então vamos lá. Teste David, teste aqui é testemunho, né? Testemunho Davi e Sibila. Eu coloquei lá no nosso Quizlet uma referência para você chamado Dies Irae. Dies Irae é um canto medieval que está na liturgia católica, ok? Mas depois ele foi adaptado. Bom, então você vai encontrar primeiro ele está na missa, na missa tridentina, né? Que é a missa anterior a essa missa moderna. Essa missa moderna, se você for numa igreja católica normal hoje em dia, você vai encontrar uma determinada estrutura, né, com algumas variações. Essa missa ela apareceu nos anos 60, né, do século 20 já. Antes disso, por centenas e centenas, talvez mais de 1 milhar de anos, nós temos a missa tridentina, né? Então, saiba que tudo que eu falar para você agora, eu vou falar sobre a missa tridentina, né? E diga-se de passagem, a missa tridentina é muito, muito superior à missa normal,
digamos assim, na missa renovada, né? Teve um ator que recentemente se converteu ao catolicismo e eu acho que a definição dele é uma coisa fantástica, né? Ele falou assim: quando eu vou numa missa tridentina, eu não tenho a impressão que as pessoas estão tentando me vender alguma coisa, né? E repare, claro, não estou falando aqui de dinheiro, vamos criticar, como se critica, né, os evangélicos, o pastor fica rico. Essa daí é uma crítica muito rala, isso daí nem me interessa, isso daí não me interessa. Não é sobre isso, não é sobre isso. O que não é sobre isso que esse ator está falando. Eu esqueci o nome dele, mas ele fez o Transformers. Depois ele fez filmes bons também, não fez só Transformers. Mas ele é aquele carinha, o dono do carro amarelo lá, o Bumblebee. E certamente não é sobre isso que o ator estava falando, né? O que ele estava querendo dizer era o seguinte: na missa nova, né, pelo menos essa é a tendência, não estou generalizando de forma alguma, ok? Não estou generalizando de forma alguma. A minha generalização é: a missa tridentina é melhor que a missa nova. Isso para mim não há dúvidas, né? Mas na missa nova, assim como acontece com a religião evangélica, você tem essa centralidade no homem. Não se revolte ainda, tá? Não se revolte ainda. Não estou falando que é adoração ao homem, não estou falando que o homem é uma coisa blasfema e alguma coisa assim. Não. Como assim foca o homem? A missa está ali e o culto, né, para abençoar o homem. Então eu vou me sentir melhor, eu vou sentir alegria, eu vou cantar, eu vou participar e eu vou me sentir acolhido, né? Então ela é direcionada ao homem. Então com certeza Deus está no centro, mas o fiel recebendo coisas, né? Por mais que seja tesouros espirituais, né? Você vai lá e você vai se sentir espiritualmente elevado. A missa tridentina, lembre-se, missa tridentina é aquela que o padre reza com as costas para a congregação, né? O padre só se dirige à congregação em um ou dois momentos ali que ele dá uma bênção para os fiéis, né? E na hora, é claro, da homilia, que aí é a pregação, né? Que daí ele sim vai, essa sim é a mensagem. Mas todo o resto é o quê? A missa não é para as pessoas, a missa é para Deus. Então ele está ali louvando a Deus e entregando e fazendo todos os rituais. E nós estamos assistindo e entregando esses rituais também, né? Missa tridentina, ela é rezada em latim e ela tem uma estrutura muito fixa, né? Quando a gente fala de cantos gregorianos, por exemplo, a gente acha muito bonito, nossa, cantos gregorianos e tudo mais, mas na verdade é o que você vê se você vai numa missa tridentina de gala, digamos assim, porque a missa tridentina ela pode ser rezada ou ela pode ser cantada. Quando ela é cantada, não tem o violãozinho, guitarra, bateria, não tem nada disso. No máximo vai ter um órgão, no máximo, mas principalmente o canto gregoriano, né? E aí, é claro, você imagina um ritual. Se você conhece o canto gregoriano, você sabe que aquilo ali é uma sensação de paz, de qualquer coisa assim que te eleva, né? Então essa é a missa tridentina. Bom, vamos lá, né? Já que eu estou fazendo essa digressão sobre a missa tridentina, bom, eu falei que não é direcionado ao fiel, e aí eu acabei de falar que você sente paz e tudo mais. Há uma diferença. Uma coisa é você direciona, quem está em jogo ali é o louvor a Deus, é o culto, né, a estrutura da missa para Deus. Se você está se sentindo bem, não está se sentindo bem, você não é o centro, rapaz. Né? Basicamente essa é a postura. Esse culto que não é para você. Né? Você tem que estar se humilhando também e louvando. É isso que aquele ator quis dizer com eu não tenho a sensação que estão tentando vender alguma coisa para mim. Quer seja a melhor coisa do mundo, paz espiritual.
mas não estão tentando vender. Mas por que eu falei que você sente? Você sente como efeito colateral, né? Tipo assim, quase como uma coisa imprevista, assim. É claro que é previsto que ao você... Estou usando todo o discurso católico aqui, tá bom? É claro que é previsto que quando você louva a Deus, você está fazendo aquilo que no fundo, no teu interior, você queria estar fazendo. E é claro, você sente completo, né? Você sente completo. Mas eu acho que a diferença é o ponto de partida. Ah, eu quero ir para a missa para me sentir bem. Não, eu quero ir para a missa porque é minha obrigação ir e é o que deve ser feito, né? Basicamente isso. Tá bom. Então, uma parte da missa tridentina, ou um tipo de missa tridentina, é o Requiem, né? Que é o Requiem, ou Requiem, né? Que é a missa para os defuntos, né? Então, se uma pessoa morre, você tem o Requiem. E aí você vai entender porque Mozart, por exemplo, e vários outros, Verdi também, né, e vários outros compositores fizeram requiems, né? Então para ser o requiem, é para ser uma missa fúnebre, uma missa para quem, né, que eu teria que entrar numa outra digressão enorme, mas para, digamos assim, rezar pelo defunto, né? Tanto é que Requiem, ou Requiem, né? Requiem é descanse, né? Por quê? Porque no começo da missa o começo da missa defuntos é o seguinte: Requiem aeternam dona eis. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Então é daí que vem o Requiem. Bom, ótimo. É importante que você saiba que aí você tem diversos cantos, né? Durante a missa tridentina, a missa cantada, claro, não a missa rezada. E esses diversos cantos na grande música clássica se tornaram tema para sinfonias, né? Um desses cantos é o Dies Irae, ok? E o Dies Irae, ele começa assim. Deixa eu achar aqui. Dies Irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibila. É daqui que o Plácido tirou a sua frase, né? Lembre-se, claro, que Machado de Assis conhecia o rito tridentino de trás para frente, né? O Machado de Assis, quando ele era pequeno, ele foi coroinha. Então, embora quando ele cresceu, eu não acredito que ele continuou sendo católico, ele tinha um respeito pela Igreja Católica culturalmente falando, né? Mas ele conhecia isso aqui de trás para frente, né? Então, o que eu vou fazer? No próximo vídeo, para que a gente possa fazer mais digressões e saber como assim Sibila no rito católico, né? Eu vou ler essa canção. Eu coloquei no nosso Quizlet a versão do Verdi, do Mozart e do canto gregoriano dessa canção específica, que é uma parte do Requiem, né? Essa missa fúnebre para os defuntos.